Você não vale nem sua pensão. Bruno gritou isso para mim na frente de toda a vizinhança, às 2 da tarde de uma terça-feira, quando pedi para ele devolver meu cartão. Eu fiquei ali parada, com minha bolsinha de crochê apertada contra o peito, sentindo o peso dos olhares curiosos das janelas. Não respondi nada, apenas sorri e voltei para casa. Sabe aquele momento em que você percebe que criou um monstro? Quando olha para aquele bebê que embalou no colo e não reconhece mais quem está na sua frente? Foi isso que senti vendo meu filho de 35 anos me humilhar publicamente por causa de um cartão que eu pago há anos. 3 dias depois, chegou uma carta do banco que me fez sentar devagar na cadeira da cozinha. Meu extrato mostrava 47.680 em compras que eu nunca fiz. Mas quando liguei para a central e descobri onde esse dinheiro estava sendo gasto, minhas mãos tremeram tanto que derrubei o telefone no chão. E isso foi só o começo do pesadelo que eu estava prestes a descobrir. Eu sou Conceição, 63 anos, viúva há 5, e naquele momento, parada ali na calçada da minha própria casa, com os vizinhos espiando pelas janelas, engoli seco e senti meu mundo desabar. Bruno tinha me gritado isso na frente de todo mundo porque pedi para ele parar de usar meu cartão de crédito. Meu cartão, do meu dinheiro, da minha pensão. Voltei para casa com as pernas bambas, fechei a porta atrás de mim e sentei na poltrona da sala, aquela que meu falecido marido Osvaldo costumava usar para ver televisão depois do trabalho. O silêncio pesava como chumbo. Pelo vidro da janela, via Bruno no quintal conversando no celular, gesticulando irritado, provavelmente contando para a esposa Amanda sobre como a mãe dele era difícil. Respirei fundo e tentei organizar os pensamentos. Como chegamos até aqui? 5 anos atrás, quando Osvaldo teve um infarte fulminante, pensei que meu mundo tinha acabado. 42 anos de casamento se esvaindo numa manhã de terça-feira enquanto ele tomava café da manhã. Não tive tempo nem de dizer tchau direito. O médico disse que foi rápido, que ele não sofreu, mas eu sofri por nós dois. Osvaldo era motorista de ônibus da empresa municipal. Trabalhou 38 anos na mesma linha, saía às 5 da manhã, voltava às 6 da tarde, religioso como relógio suíço. Ganhava bem para os padrões da época, 3.100 líquidos, mais o vale alimentação e o plano de saúde. Eu trabalhava como auxiliar de limpeza numa empresa de contabilidade. Ganhava um salário mínimo e meio, 1.815. Juntando tudo, nossa renda familiar girava em torno de 5.200. Não éramos ricos, mas vivíamos dignamente. Tínhamos nossa casinha própria de 3 quartos, no bairro Jardim América, um Palio 2011 quitado e algumas economias na poupança. Criamos nossos 2 filhos sem passar aperto. Bruno, hoje com 35 anos, e Marcelo, de 31. Ambos estudaram em escola particular até o ensino médio, 680 por mês cada um na época, um sacrifício que fazíamos com gosto. Osvaldo sempre dizia: educação é a única herança que ninguém rouba dos nossos filhos. Bruno se formou técnico em mecânica e chegou a trabalhar numa oficina durante alguns anos. Casou cedo, aos 23, com a Amanda, que conheceu num baile da igreja. Ela era vendedora numa loja de roupas femininas no centro. Ganhava uns 1.200 na época. Tiveram 2 filhos, Pedrinho, hoje com 8 anos, e Aninha, de 5. Durante os primeiros anos, a vida deles parecia equilibrada. Moravam num apartamento alugado de 2 quartos, nada luxuoso, mas arrumadinho. Marcelo, o caçula, seguiu caminho diferente. Fez curso de soldador, conseguiu emprego numa metalúrgica grande da região. Ganha bem hoje, uns 4.800 líquidos. É casado com a Patrícia, que é enfermeira. Eles têm uma filha, a Letícia, de 6 anos, e vivem numa casinha própria que conseguiram financiar pelo Minha Casa Minha Vida. A diferença entre os 2 filhos ficou clara principalmente depois que Osvaldo morreu. Quando virei viúva, comecei a receber a pensão por morte do INSS. Foram 2.890 iniciais, mas com os reajustes anuais, hoje recebo 3.240 por mês. Além disso, continuei trabalhando na empresa de contabilidade até 2021, quando me aposentei por idade. Minha aposentadoria saiu baixa, apenas 1.124, mas somando com a pensão, tinha uma renda de 4.364 mensais. Para uma pessoa sozinha, era uma quantia razoável.
Conseguia pagar as contas da casa, me alimentar bem, fazer algumas compras, guardar um dinheirinho. Os gastos básicos giravam em torno de 2.800. Luz, 280 em média, água, 95, telefone, 89, supermercado, 650, medicamentos, 320, transporte, 180. Sobrava quase 1.500 que eu guardava religiosamente na poupança ou usava para ajudar os filhos esporadicamente. Marcelo era independente. Aparecia todo domingo para almoçar. Trazia a família, conversávamos sobre a vida, mas nunca pediu dinheiro emprestado. Quando precisou da entrada para comprar a casa, 18 mil, ofereci ajudar. Ele aceitou, mas fez questão de assinar um papel se comprometendo a devolver em parcelas de 300 mensais. E cumpriu. Pagou certinho durante 5 anos até quitar tudo. Bruno era diferente. Depois que Osvaldo morreu, ele começou a aparecer mais em casa. No começo, achei que era preocupação legítima, saudade do pai, cuidado com a mãe viúva. Ele perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, se as contas estavam em dia. Parecia genuinamente interessado no meu bem-estar. Mãe, a senhora não pode ficar sozinha nesta casa grande, ele dizia. E se acontecer alguma coisa? E se a senhora passar mal? Eu respondia que estava bem, que tinha os vizinhos, que Dona Marlene, minha vizinha de 68 anos, sempre ficava de olho em mim. Trocávamos telefone, ela sabia onde eu guardava a chave reserva, combinamos sinais para saber se estava tudo bem. Além disso, Marcelo morava a 15 minutos de distância e passava aqui pelo menos 3 vezes por semana. Mas Bruno insistia. Mãe, e se a senhora tropeçar no banheiro? E se der algum problema no meio da madrugada? Depois de 3 meses de argumentação, ele sugeriu. Que tal se eu e Amanda viéssemos morar aqui temporariamente? Só até a senhora se acostumar com a viuvez, só para dar uma força. Na época me pareceu uma ideia carinhosa. A casa ficaria mais viva com as crianças correndo pelos corredores. Eu teria companhia, ajuda com as coisas pesadas. Amanda sempre foi educada comigo, chamava de Dona Conceição com respeito, oferecia ajuda na cozinha. Bruno, por sua vez, se mostrava prestativo, disposto a cuidar de pequenos reparos na casa, trocar lâmpadas e consertar torneiras. É temporário, mãe, ele garantiu. Só até a gente conseguir comprar nossa casa própria. Coisa de 6 meses, 1 ano no máximo. Isso foi há 3 anos. O que começou como ajuda mútua foi se transformando numa situação cada vez mais desequilibrada. No primeiro mês, tudo funcionou bem. Bruno arrumou um emprego como vigilante noturno, ganhava 1.650. Amanda continuou trabalhando como vendedora, mas mudou de loja, numa que pagava 1.800. Somados, eles tinham uma renda de 3.450, suficiente para contribuir com as despesas da casa. E contribuíam mesmo. Bruno me dava 1.200 por mês para ajudar com supermercado, luz e água. Amanda comprava produtos de limpeza e às vezes levava as crianças ao médico quando necessário. Eu pagava a conta básica da casa e eles cobriam os excessos que a presença deles causava. Parecia justo, mas aos poucos as coisas foram mudando. Primeiro, Bruno perdeu o emprego. Disse que a empresa de segurança cortou funcionários por causa da crise. Fiquei preocupada, ofereci apoio enquanto ele procurava algo novo. É temporário, mãe. Em 2 semanas, no máximo 1 mês, eu arrumo outro serviço. 2 semanas viraram 1 mês. 1 mês virou 3. 3 viraram 6. Amanda continuava trabalhando, mas agora sua renda de 1.800 precisava cobrir as necessidades de uma família de 4 pessoas. Era impossível. Comecei a pagar o supermercado inteiro. 1.200 mensais para sustentar 6 pessoas. A conta de luz subiu para 380. Ar-condicionado ligado o dia todo. Televisão funcionando em 3 cômodos. Chuveiro elétrico sendo usado por 6 pessoas. A conta de água foi para 165. É temporário, mãe. Bruno repetia sempre que eu expressava alguma preocupação. Depois de 8 meses, Amanda engravidou do 3º filho. Uma gravidez não planejada, pelo que entendi das conversas sussurradas no quarto deles. Ela passou a ter enjoos constantes, faltou alguns dias no trabalho, foi advertida pela gerência da loja. No 7º mês de gestação, foi dispensada. Alegaram corte de funcionários, mas eu sabia que era por causa das faltas. De repente, nossa casa estava abrigando uma família de 4 pessoas, com mais uma a caminho, vivendo apenas da minha aposentadoria e pensão.
Bruno continuava procurando emprego. Saía de manhã, voltava à tarde, sempre com a mesma desculpa. Mercado está difícil, mãe. Mas apareceu uma oportunidade interessante. Vou fazer uma entrevista semana que vem. As entrevistas nunca davam em nada. Aos poucos, comecei a perceber que Bruno não estava procurando trabalho de verdade. Saía de casa às 9 horas, voltava às 15 horas, sempre com o mesmo humor, sem atenção de quem está realmente correndo atrás de sustento para a família. Certa vez perguntei onde ele tinha ido. Deixei currículo em 3 lugares diferentes, respondeu. Supermercado Extra, Posto Shell, loja de peças automotivas. No dia seguinte, fui ao mercado fazer compras. Por curiosidade, perguntei ao gerente se alguém chamado Bruno tinha deixado o currículo lá. Bruno como? Ele perguntou. Bruno da Silva Santos, respondi. Não, dona, não passou ninguém com esse nome aqui não. Meu sangue gelou. Voltei para casa com a cabeça fervilhando. Bruno estava mentindo. Mas por quê? O que ele estava fazendo durante todo aquele tempo que dizia estar procurando emprego? A resposta veio 3 semanas depois. Dona Marlene, minha vizinha, me chamou para um cafezinho. No meio da conversa, ela comentou. Conceição, não é da minha conta, mas seu Bruno passa muito tempo no bar do Zé Antônio. Que bar? Perguntei confusa. Aquele da esquina da rua de trás. Das 10 horas até umas 2 horas da tarde, ele fica lá jogando sinuca, bebendo cerveja, conversando com os desocupados. Toda santa dia, Conceição. Minha neta Rafaela trabalha na padaria do lado, ela me contou. Senti o mundo girar. Meu filho estava me mentindo descaradamente há meses. Não estava procurando emprego. Estava gastando o dia bebendo e jogando sinuca enquanto eu sustentava sua família inteira. Naquela noite, esperei ele chegar. Bruno, conversei com o gerente do Extra hoje. Ele disse que você nunca deixou o currículo lá. Ele não se abalou. Olhou para mim com cara de paisagem e respondeu. Deve ter sido outro gerente, mãe. Ou ele esqueceu? Você sabe como é. Passam tantas pessoas lá. E no posto Shell? E na loja de peças? Mãe, por que a senhora está me interrogando como se eu fosse criminoso? Eu tô correndo atrás sim. As coisas estão difíceis para todo mundo. Naquele momento, tive certeza de que meu filho estava me enrolando, mas ainda não tinha coragem de confrontá-lo diretamente. Amanda estava no final da gravidez. Pedrinho e Aninha eram crianças inocentes. Eu não queria causar um escândalo familiar. Continuei sustentando todo mundo. O terceiro filho deles nasceu em dezembro. Júnior, um bebê lindo, saudável. Amanda ficou de resguardo. Precisou de cuidados especiais, gastos com fraldas, medicamentos, leite em pó complementar. Meus gastos mensais subiram para 3.200. Restava apenas 1.164 para mim. Comecei a cortar meus próprios gastos. Parei de comprar remédios mais caros, substituí por genéricos, cortei o plano de saúde particular que pagava 380 mensais. Deixei de lado as roupas novas, os passeios ocasionais. É temporário, mãe. Bruno ainda insistia. Temporário que já durava quase 2 anos. Foi quando começaram os pedidos extras. Mãe, Pedrinho precisa de material escolar novo. 450. Mãe, Aninha tem que fazer um tratamento dentário. 1.200 no particular. Mãe, Amanda precisa de vitaminas pós-parto. 320. Mãe, estourou o pneu do carro. 280. Cada pedido vinha acompanhado de justificativas urgentes, necessidades inadiáveis e sempre com a promessa de devolução. Assim que eu arrumar trabalho, pago tudo de volta, mãe. Como eu não tinha esse dinheiro extra na minha renda mensal, Bruno sugeriu. Mãe, por que a senhora não pega o cartão de crédito? Só para emergências. A senhora paga o mínimo todo mês, e quando eu arrumar emprego, a gente quita tudo. Ingênua, acreditei. Entreguei meu cartão de crédito para emergências. As emergências se multiplicaram milagrosamente. Primeira emergência. Supermercado Premium. Bruno voltou com sacolas cheias de produtos caros. Picanha, salmão, queijos especiais, vinhos e produtos de marca. As crianças merecem comer bem, mãe. E Amanda está amamentando. Precisa de alimentação reforçada. Valor, 850. Segunda emergência. Roupas para as crianças. Amanda voltou com 4 sacolas da C&A. Argumentou. As crianças crescem rápido, precisam de roupa nova para o verão. Não eram roupas básicas, eram conjuntos de marca, tênis de 180, vestidos de 120. Valor, 1.200. Terceira emergência.
dentista particular para Pedrinho. O dentista do posto de saúde não tem agenda até ano que vem, mãe, e o dente do menino está doendo. Não era só uma consulta. Foram aparelho ortodôntico, limpeza, restaurações. Valor: 2.400. Em 6 meses, meu cartão acumulou 8.900 de dívida. Quando chegou a primeira fatura e vi o valor, senti o mundo desabar. O pagamento mínimo era de 267, quase 300 que eu não tinha na minha renda apertada. Bruno, preciso conversar com você sobre o cartão, disse mostrando a fatura. Ele deu uma olhada rápida e respondeu: Mãe, paga o mínimo este mês. No próximo mês eu cubro a diferença. Juro. Paguei o mínimo. No próximo mês, a dívida tinha virado 9.450 por causa dos juros. Bruno não cobriu diferença nenhuma. Está difícil, mãe, mas apareceu uma entrevista promissora. Semana que vem resolvo isso. Semana que vem nunca chegava. Nos meses seguintes, o cartão continuou sendo usado. Remedinho pro Júnior, conta de luz que veio alta, conserto na geladeira, material escolar extra. Cada uso vinha com justificativa urgente e promessa de reposição. 1 ano depois, a dívida tinha chegado a 35 mil. Comecei a ficar desesperada. Meu nome estava sendo negativado. O banco me ligava, cobrando regularmente. Eu não conseguia mais pagar nem o mínimo direitinho. Às vezes atrasava, às vezes pagava menos que o valor estipulado. Os juros se acumulavam como bola de neve. Bruno, meu filho, não aguento mais isso. Precisamos cortar o cartão. Calma, mãe, vou arrumar trabalho. Tenho certeza que até o final do ano resolvo toda essa situação. Mais promessas. E foi assim que chegamos àquela terça-feira fatídica de 3 meses atrás. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando a vizinha da frente, Dona Rosa, bateu no portão. Era uma senhora de 71 anos, evangélica, muito educada, que sempre me cumprimentava, mas raramente vinha até em casa. Dona Conceição, posso falar com a senhora um minutinho? Abri o portão, convidei para entrar. Aceita um cafezinho, Dona Rosa? Não, obrigada, é rápido. Ela hesitou, depois continuou. Dona Conceição, não é da minha conta, mas... A senhora sabia que seu cartão está sendo usado numa casa de jogos? Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Como assim? Meu neto trabalha como motoboy, faz entrega para vários estabelecimentos. Ontem, ele foi levar lanche numa casa de jogos no centro e viu seu Bruno pagando fichas com um cartão. Disse que ele gastou mais de 600 só naquele dia. O sangue gelou nas minhas veias. Tem certeza, Dona Rosa? Meu neto conhece o Bruno desde pequeno. Tem certeza absoluta. E disse que não foi a primeira vez que viu ele lá. Quando Dona Rosa saiu, fiquei sozinha na cozinha, tentando processar a informação. Meu filho estava usando meu cartão para jogar. Para jogar. Todo aquele drama sobre remédio para as crianças, material escolar, dentista, emergências. E ele estava gastando dinheiro em casa de jogos. Senti uma raiva que nunca tinha sentido na vida. Naquele mesmo dia, liguei para a operadora do cartão e pedi o extrato detalhado dos últimos 6 meses. Queria nomes dos estabelecimentos, endereços, valores exatos. O que descobri foi pior que imaginava. Dos 35 mil gastos no cartão, pelo menos 18 mil tinham sido usados em estabelecimentos de entretenimento, casa de jogos, bares com caça-níqueis, casas de bingo. Meu próprio filho estava viciado em jogo e financiando o vício com minha aposentadoria. Os outros 17 mil também não tinham sido gastos em necessidades básicas da família. Supermercados caros, lojas de departamento, restaurantes, postos de gasolina em horários estranhos, farmácias comprando produtos de higiene de marca premium. Confrontei Bruno naquela noite. Bruno, recebi o extrato do cartão. Preciso que você me explique estes gastos. Mostrei os comprovantes. Casa de jogos, 650. Bar e entretenimento, 890. Outra casa de jogos, 1.200. Pela primeira vez em 3 anos, vi meu filho ficar sem resposta. Depois de um silêncio longo, ele tentou. Mãe, eu posso explicar. Então explica. Eu estava tentando multiplicar o dinheiro. Sabe como é? Tentando ganhar uma grana extra para pagar as dívidas. Jogando? Era só para conseguir um dinheiro rápido e devolver tudo para a senhora. 18 mil, Bruno? 18 mil da minha aposentadoria? Ele baixou a cabeça. Eu sei que errei, mãe. Mas vou compensar isso. Juro que vou. Como? Você não trabalha há 2 anos?
Vou arrumar trabalho. Vou pagar tudo. As mesmas promessas vazias de sempre. Foi aí que perdi a paciência. Bruno, chega. Você me enganou por 2 anos. Me disse que estava procurando emprego e estava bebendo no bar. Me disse que o cartão era para emergência e estava jogando. Sustento sua família inteira há 3 anos e você ainda me rouba. Eu não te roubei, mãe. Eu vou pagar tudo. Com que dinheiro? Você não trabalha. Vou arrumar trabalho. Quando? Ano que vem? Década que vem? A discussão foi escalando. Amanda apareceu na sala, tentou defender Bruno. Dona Conceição, ele está passando por um momento difícil, mas... Momento difícil é o meu, explodi. Sustentando 6 pessoas com 4.300 de aposentadoria e ainda sendo roubada pelo próprio filho. Bruno se irritou. Roubada? Eu sou seu filho, família se ajuda. Ajuda é uma coisa, exploração é outra. Exploração? A senhora tem essa casa grande, recebe essa pensão boa e não quer dividir com a família? Dividir é diferente de ser enganada. A senhora está exagerando. Exagerando? 35 mil de dívida no meu nome é exagero? A senhora nem precisava trabalhar, recebe pensão sem fazer nada. A frase me atingiu como um murro no estômago. Como assim sem fazer nada? Trabalhei 40 anos, criei você e seu irmão, cuidei do seu pai até morrer. Mas agora a senhora só recebe o dinheiro, não faz mais nada. E por isso mereço ser enganada? Mereço sustentar uma família inteira e ainda ser roubada? Ninguém está roubando ninguém. Então pare de usar meu cartão, arrume trabalho, sustente sua própria família. Foi quando Bruno explodiu. A senhora é uma egoísta, fica com essa pensão toda só para você e ainda reclama quando a família pede ajuda. A senhora não vale nem sua pensão. As palavras ecoaram pela casa. Amanda ficou pálida. As crianças pararam de brincar e olharam assustadas. Até Júnior, no colo da mãe, pareceu sentir a tensão. Eu fiquei em silêncio por uns 10 segundos que pareceram eternos. Depois, com a voz mais calma que consegui, disse: Bruno, quero vocês fora da minha casa. O quê? Vocês têm 1 semana para arrumar outro lugar para morar. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Temos 3 filhos. Amanda está amamentando. Deveria ter pensado nisso antes de me roubar. A senhora é louca. Somos sua família. Família não rouba. Família não mente. Família não explora. Bruno saiu de casa batendo porta. Amanda ficou me olhando com lágrimas nos olhos, mas não disse nada. Passei aquela noite inteira sem dormir, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. 3 anos da minha vida desperdiçados, sustentando ingratidão. 35 mil da minha aposentadoria jogados fora. Meu próprio filho me chamando de inútil, dizendo que eu não valia nem minha pensão. No dia seguinte, Bruno voltou com outro tom. Mãe, desculpa o que eu falei ontem. Estava nervoso, falei besteira. Besteira foi eu acreditar em você por 3 anos. Olha, vamos fazer um acordo. Eu vou arrumar trabalho este mês. Juro pela vida dos meus filhos. E vou pagar o cartão em parcelas. Não quero mais acordo nenhum, Bruno. Mãe, seja razoável. A senhora vai colocar 3 crianças na rua? Você que colocou. Quando mentiu, quando roubou, quando me desrespeitou. Todo mundo erra, mãe. Todo mundo erra uma vez. Você errou durante 3 anos. Foi nessa conversa que ele disse a frase que me acordou definitivamente. A senhora é muito dura, mãe. Parece que não tem coração. Não tem coração. Eu que abri mão de tudo por 3 anos para sustentar a família dele. Eu que me endividei para pagar supermercado caro, roupas de marca, dentista particular. Eu que cortei meus próprios gastos para que eles vivessem bem. Não tem coração. Naquele momento, olhando para o rosto do meu filho de 35 anos, pai de 3 crianças, desempregado há 2 anos, viciado em jogo, vivendo às minhas custas e ainda me chamando de dura, eu entendi que tinha criado um monstro e precisava fazer alguma coisa a respeito. 3 dias depois daquele confronto, quando recebi a fatura do cartão com 38.760, os juros não paravam de crescer, tomei coragem e fui ao banco. Quero saber como faço para cancelar este cartão e descobrir se existem outras dívidas no meu nome, disse para a gerente. Foi quando descobri que a situação era muito pior do que imaginava. A gerente do banco, uma moça de uns 30 anos chamada Débora, me recebeu numa salinha reservada. Quando expliquei minha situação, cartão usado sem minha autorização, suspeita de outras dívidas no meu nome, ela franziu a testa. Dona Conceição,
Vou fazer uma consulta completa no seu CPF. Pode levar uns 15 minutos. Ficei sentada naquela cadeira de couro sintético, olhando pela janela de vidro, vendo o movimento da agência. Aposentados fazendo filas para receber benefício, famílias abrindo contas, empresários resolvendo financiamentos. Vida normal. Pessoas normais cuidando de suas vidas normais. E eu ali, descobrindo que minha vida tinha virado um pesadelo financeiro. Dona Conceição? A voz da Débora me trouxe de volta à realidade. O rosto dela estava sério, preocupado. Encontrou alguma coisa? Ela respirou fundo antes de falar. Encontrei 5 empréstimos consignados no seu CPF. Senti o mundo girar. Como assim 5? 5 empréstimos diferentes, em bancos diferentes, totalizando 236 mil. As palavras ecoaram na minha cabeça como se ela estivesse falando em chinês. 236 mil? Era impossível. Eu nunca fiz empréstimo nenhum. Tem certeza? Deve ter algum engano. Infelizmente, não há engano. Olha aqui. Ela virou a tela do computador para mim. Banco do Brasil, 52 mil. Caixa Econômica, 48 mil. Bradesco, 41 mil. Itaú, 45 mil. Santander, 50 mil. Minha pressão despencou. Senti tontura, náusea, as mãos começaram a tremer. Dona Conceição, está passando mal? Eu nunca fiz esses empréstimos. Nunca. Tem certeza? Às vezes a gente esquece. Moça, 236 mil? Eu esqueceria de 236 mil? A Débora ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: a senhora mora sozinha? Não. Moro com meu filho e a família dele. Ele tem acesso aos seus documentos? A ficha caiu como uma pancada. Bruno. Claro que era Bruno. Ele que tinha acesso a todos os meus documentos, que sabia meu RG, minha data de nascimento, que tinha visto 1000 vezes eu digitando senhas no celular, no computador. Que documentos são necessários para fazer empréstimo consignado? RG, CPF, comprovante de renda, dados bancários básicos. Para aposentados, é bem simples, porque o desconto vem direto no benefício. E quanto está sendo descontado da minha aposentadoria? Ela fez algumas contas. 2.267 por mês. Os contratos somam 70% da sua renda, que é o limite legal. 2.267 por mês. Da minha aposentadoria de 3.240, sobravam apenas 973. Pelo amor de Deus, como eu vou viver com 973? Dona Conceição, se realmente não foi a senhora quem fez esses empréstimos, isso é crime. Precisamos fazer boletim de ocorrência imediatamente. Saí do banco com as pernas bambas, segurando uma pasta com todos os comprovantes dos empréstimos fraudulentos, 236 mil que eu não sabia que existiam, comprometendo minha renda pelos próximos 15 anos. 15 anos. Eu teria 78 anos quando terminasse de pagar. Voltei para casa em estado de choque. Bruno estava na sala assistindo televisão, bebendo cerveja como se nada tivesse acontecido. Oi, mãe! Como foi no banco? Olhei para ele e pela primeira vez vi realmente quem ele era. Não meu filhinho que precisava de ajuda. Não um pai de família passando dificuldades. Era um criminoso. Um estelionatário que morava na minha casa, comia da minha comida, dormia na minha cama e me roubava sistematicamente há anos. Bruno, precisamos conversar. Sobre o quê? Coloquei a pasta em cima da mesa de centro. Sobre os 5 empréstimos de 236 mil que foram feitos no meu nome. A cor sumiu do rosto dele. A cerveja ficou parada no meio do caminho para a boca. Que empréstimos? Você sabe muito bem que empréstimos. Mãe, eu não sei do que a senhora está falando. Banco do Brasil, 52 mil. Caixa, 48 mil. Quer que eu continue? Ele colocou a cerveja na mesa, as mãos tremendo levemente. Mãe, eu posso explicar. Então explica. A senhora estava com dificuldades, as contas estavam apertadas, eu só quis ajudar. Ajudar roubando? Não foi roubo, foi empréstimo para ajudar a senhora. Ajudar como, Bruno? Comprometendo 70% da minha renda pelos próximos 15 anos? Eu ia pagar tudo. Era só para passar o aperto. Com que dinheiro? Você não trabalha há 2 anos. Ia arrumar trabalho. Para onde foi esse dinheiro, Bruno? Os 236 mil? Silêncio. Para onde foi? Para investimentos. Que investimentos? Umas oportunidades que apareceram. Jogos, Bruno? Foi para jogos? Ele baixou a cabeça e não respondeu. Responde. Foi para a casa de jogos? Não foi só para jogos. Foi para jogos, sim ou não? Parte foi, mas...
Naquele momento, senti uma raiva tão intensa que pensei que fosse ter um infarto. Meu próprio filho tinha me roubado 236 mil para jogar. Tinha comprometido o resto da minha vida para financiar vício em jogos. Sai da minha casa. Mãe, sai da minha casa agora. Calma, mãe, vamos conversar. Sai! 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 Comecei a gritar tanto que Amanda veio correndo da cozinha com Júnior no colo. As crianças se assustaram. Pedrinho começou a chorar. O que está acontecendo? Amanda perguntou. Seu marido me roubou 236 mil! Gritei. 236 mil! Amanda olhou para Bruno, que estava pálido, suando. É verdade? Amanda, deixa eu explicar depois. É verdade? Ela gritou. Sim, mas eu posso explicar. Amanda ficou em silêncio por uns segundos, depois começou a chorar. Meu Deus, Bruno. Meu Deus do céu. Amanda, escuta. 236 mil? De onde você tirou 236 mil? Foram empréstimos no nome da mãe? Sem ela saber? Ela ia saber depois. Depois de quê? Amanda explodiu. Depois de comprometer a vida dela inteira? Foi a primeira vez que vi Amanda realmente confrontar Bruno. Durante 3 anos, ela sempre o defendia. Sempre arrumava justificativas para os comportamentos dele. Mas roubar 236 mil da sogra aposentada era demais até para ela. Vocês têm 24 horas para sair da minha casa, disse, tentando controlar a voz. Mãe, por favor, 24 horas. Naquela noite, não consegui dormir nem um minuto. Fiquei na sala, na poltrona, ouvindo os ruídos da casa. Bruno e Amanda discutindo no quarto em voz baixa. Crianças chorando. Movimentação de pessoas pegando coisas, arrumando malas. Às 6 da manhã, eles saíram. Bruno tentou falar comigo antes de ir embora. Mãe, isso não vai ficar assim. Vou pagar tudo, vou resolver. Não respondi. Só olhei para ele em silêncio até ele pegar as últimas sacolas e sair. Quando a porta se fechou, a casa ficou em silêncio pela primeira vez em 3 anos. Silêncio total. Andei pelos cômodos vazios. O quarto deles, desarrumado, com marcas na parede onde estavam os móveis. O quarto das crianças, com desenhos rabiscados na parede, brinquedos espalhados que eles esqueceram. Sentei na cozinha e chorei. Chorei pela primeira vez desde que descobri tudo. Chorei pela decepção, pela traição, pelo medo do futuro. Como ia viver com 973 por mês? Como ia pagar as contas básicas da casa? Como ia comer, me vestir, comprar remédios? Chorei também pela perda, porque por mais que Bruno fosse um criminoso, ele ainda era meu filho. E eu tinha acabado de cortar relações com ele, com meus netos, com uma parte da família. Mas no fundo do meu coração, misturada com a tristeza, havia também alívio. Alívio de não ter mais que sustentar 6 pessoas. Alívio de não ter mais mentiras, promessas vazias, manipulação emocional. Alívio de poder voltar a ter dignidade na minha própria casa. 3 dias depois, Dona Marlene apareceu com um bolo de fubá. Conceição, soube que eles saíram. Como você está? Sobrevivendo, Marlene. E a situação financeira? Contei tudo para ela. Os empréstimos, o cartão de crédito, os 973 que sobravam para viver. Minha filha, isso é caso de polícia. Eu sei, já fui na delegacia, fiz boletim de ocorrência. Mas o delegado disse que é complicado provar, porque ele morava comigo, tinha acesso aos documentos. Mas tem que tentar, não pode deixar barato. Marlene tinha razão, mas eu estava velha, cansada, sem energia para brigas judiciais que podiam durar anos. Marlene, posso te pedir um favor? Claro. Seu neto contador, o Paulinho, ele poderia dar uma olhada na minha situação? Ver se tem alguma forma de reverter esses empréstimos? Lógico, vou ligar para ele agora. Paulinho apareceu no dia seguinte. Era um rapaz de uns 28 anos, formado, sério, que trabalhava num escritório de contabilidade no centro. Dona Conceição, trouxe os documentos dos empréstimos? Mostrei tudo. Ele analisou cada contrato, fez anotações, calculou juros, prazos. A situação está feia, ele disse depois de 1 hora. Mas há algumas possibilidades. Quais? Primeiro, contestar os contratos na justiça, alegando fraude. Segundo, renegociar as dívidas diretamente com os bancos. Terceiro, contratar um investigador particular para juntar provas. Investigador particular? Para provar que foi seu filho quem fez os empréstimos, que você não sabia,
que ele usou o dinheiro em jogos. Com provas convincentes, fica mais fácil anular os contratos. Quanto custa? O investigador? Uns 1.500, 2.000. Depende do tempo que leva. 2.000. 2 vezes a minha renda mensal atual. Mas Paulinho tinha razão. Sem provas, eu ia passar o resto da vida pagando dívidas que não fiz. Paulinho, onde posso arranjar esse dinheiro? Ele pensou um pouco. A senhora tem alguma coisa que pode vender? Algum bem? Olhei em volta da casa. Televisão, geladeira, fogão, coisas básicas que não podia vender. O carro era velho, um Palio 2011, devia valer uns 15.000, mas eu precisava dele para me locomover. Dona Conceição, posso sugerir uma coisa? Claro. A senhora conhece o pessoal da Associação de Aposentados e Pensionistas do bairro? Conheço de vista. Eles têm um fundo de ajuda mútua, para casos como o seu, empréstimo sem juros, pagamento em parcelas pequenas. Sério? Sério. Minha avó já usou quando precisou de cirurgia particular. Emprestaram 3.000, ela pagou em 20 parcelas de 150. Na semana seguinte fui na sede da associação. Era uma casinha simples na rua principal do bairro, com uma placa despretensiosa. Associação de Aposentados e Pensionistas Jardim América. Fui recebida pela diretora, Dona Vera, uma senhora de 69 anos, ex-professora, muito educada e organizada. Dona Conceição, conte sua história. Contei tudo. Os 3 anos sustentando a família do Bruno, o cartão de crédito estourado, os empréstimos fraudulentos, a descoberta, o confronto, a expulsão. Dona Vera me ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quantos casos como esse vocês já viram? Perguntei. Infelizmente, muitos. Filhos que exploram pais aposentados é mais comum do que imagina. Às vezes é por necessidade real, às vezes é por preguiça, às vezes é por vício, como no seu caso. E vocês conseguem ajudar? Depende. Financeiramente, podemos emprestar até 5.000 sem juros. Juridicamente, temos convênio com 3 advogados que atendem associados com desconto. E, psicologicamente, temos grupo de apoio toda quinta-feira. Grupo de apoio? Para pessoas que passaram por situações parecidas. Exploração familiar, manipulação emocional, chantagem afetiva. A senhora ficaria surpresa com quantas histórias similares existem. Naquele mesmo dia, me associei e peguei emprestado 3.000 para contratar investigador particular. O investigador se chamava Roberto, um ex-policial civil de 52 anos que tinha aberto empresa própria de investigação. Dona Conceição, preciso que me conte tudo nos mínimos detalhes. Datas, valores, pessoas envolvidas, lugares frequentados. Passei 2 horas relatando 3 anos de exploração. Roberto fez anotações detalhadas. Perguntou sobre hábitos do Bruno, locais que frequentava, amigos, rotina. Vou começar investigando os locais de jogos que ele frequentava. Casas de bingo geralmente têm câmeras de segurança. Se conseguir imagens dele gastando dinheiro lá nas datas dos saques dos empréstimos, teremos prova concreta. Quanto tempo leva? Umas 2 semanas para levantamento inicial. 1 mês para relatório completo. Roberto trabalhou rápido e foi eficiente. Em 10 dias, ele voltou com informações que me fizeram o sangue ferver. Dona Conceição, prepare-se, porque o que descobri é pior do que imaginávamos. Ele abriu uma pasta cheia de fotos, documentos, planilhas. Primeiro, seu filho não está desempregado. Trabalha há 8 meses como segurança no Shopping Center Norte, turno noturno. Ganha 2.100 líquidos. Senti o mundo girar. Trabalhando? Há 8 meses? Há 8 meses. Entrei em contato com o RH da empresa. Ele foi contratado em março do ano passado. Março do ano passado, 8 meses antes da nossa briga. Ele estava trabalhando normalmente e continuou me enrolando, dizendo que estava desempregado, fazendo eu sustentar a família dele inteira. Segundo, identifiquei pelo menos 5 casas de jogos que ele frequenta regularmente. Consegui imagens de câmeras de segurança dele gastando dinheiro nas datas exatas dos saques dos empréstimos. Roberto me mostrou as fotos. Bruno dentro de casas de jogos, no caixa eletrônico, pegando dinheiro em espécie, comprando fichas. Terceiro, ele tem uma conta corrente conjunta com a Amanda que vocês desconhecem. Nesta conta, eles acumularam 34.000 nos últimos 2 anos. 34.000. Enquanto eu vivia com 973 por mês depois de pagar as dívidas que ele fez no meu nome, eles tinham 34.000 guardados. Como descobriu isso? Investigação de movimentação bancária.
Paguei um informante no setor financeiro. E mais, Amanda também sabia do trabalho dele. Tenho prints de WhatsApp dela comentando: "O Bruno chegou cansado do serviço hoje. Salário saiu, vamos fazer compras." Ela sabia de tudo. As provas se acumulavam como montanha de evidências. Por 3 anos, eu tinha sido enganada sistematicamente por uma quadrilha familiar que incluía meu próprio filho, minha nora e, possivelmente, até meus netos maiores. Roberto, tem mais? Tem. A parte mais revoltante. Ele me mostrou prints de conversas de WhatsApp que conseguiu através de um contato. Amanda conversando com uma amiga. A velha liberou mais 5.000. Agora sim vamos fazer a viagem para Gramado. Bruno conversando com um amigo. Minha mãe é otária. Acredita em tudo que eu falo. Tô tirando uma grana dela há anos. Amanda de novo. Conceição paga tudo para a gente. É só chorar um pouco que ela abre a carteira. Cada mensagem era uma facada no meu coração. Eles riram de mim. Durante anos, riram de mim pelas minhas costas. Me chamaram de otária, de trouxa, de velha. Fizeram piada com minha generosidade, com minha confiança, com meu amor de mãe. Dona Conceição, está passando mal? Estou bem. Continue. A última informação. Eles planejavam continuar explorando a senhora indefinidamente. Tenho áudios de conversas onde eles discutem quanto tempo a velha aguenta sustentar a gente e como arrancar mais dinheiro dela. Não aguentei mais. Comecei a chorar ali na frente do Roberto. Chorei pela humilhação, pela traição, por descobrir que meu próprio filho me via como uma fonte de renda, não como uma pessoa. Dona Conceição, sei que está doendo, mas agora temos munição suficiente para destruir eles juridicamente. Como assim? Com essas provas, conseguimos anular todos os empréstimos. Estelionato qualificado, formação de quadrilha, apropriação indébita. Eles podem pegar de 3 a 5 anos de prisão. Prisão? Prisão? E ainda vão ter que devolver tudo o que roubaram da senhora, com juros e correção. Pela primeira vez em meses, senti uma pontinha de esperança. Roberto, quanto custa para finalizar este relatório? Mais 1.000. Mas com essas provas, a senhora vai recuperar muito mais que isso. Peguei mais 1.000 emprestado na associação e pedi para Roberto finalizar a investigação. 2 semanas depois, ele entregou um relatório de 47 páginas com todas as provas, fotos, documentos, extratos bancários, prints de conversas, depoimentos de testemunhas. Agora é só entregar isso para um advogado competente e partir para cima, ele disse. Dona Vera me indicou Dr. Antônio, um advogado criminalista de 58 anos que tinha experiência com crimes financeiros. Dona Conceição, com essas provas, seu caso está ganho. Vamos anular os empréstimos e ainda processar eles criminalmente. E quanto tempo leva? Processo criminal, uns 2 anos. Mas os empréstimos podemos cancelar em 60 dias com liminar judicial. E vai custar quanto? 8.000 total. Mas a senhora pode pagar conforme for recuperando o dinheiro. Assinei a procuração no mesmo dia. Enquanto isso, Bruno tentou me procurar várias vezes. Ligações, mensagens, visitas, sempre com a mesma ladainha. Mãe, vamos conversar. Posso explicar tudo. Vou pagar tudo que devo. Não respondi nenhuma ligação. Não abri a porta nenhuma vez. Até que um dia ele apareceu com os 3 filhos na frente de casa. Estava eu regando as plantas quando vi o portão abrir. Bruno entrou com Pedrinho, Aninha e Júnior no colo. Mãe, os netos querem falar com a senhora. Era chantagem emocional descarada. Usar as crianças para me sensibilizar. Pedrinho correu e me abraçou. Vovó, a gente tá com saudade. Meu coração apertou. Eu amava aqueles meninos. Eles não tinham culpa dos crimes do pai. Oi, meus amores. Como vocês estão? Vovó, por que o papai disse que a gente não pode mais morar aqui? Aninha perguntou com aquela voz fina de criança. Olhei para Bruno por cima das cabeças das crianças. Ele tinha um sorriso cínico no rosto, como quem diz: se vira agora para explicar para elas. Meus amores, sentem aqui. Sentei no banco da varanda com as 3 crianças. Vocês sabem o que é certo e o que é errado, não sabem? Sabemos, Pedrinho respondeu. Então, o papai fez uma coisa errada com a vovó. Pegou o dinheiro sem pedir, mentiu para a vovó. E quando a gente faz coisa errada, tem que ter consequência. Mas nós não fizemos nada de errado, Aninha disse, começando a chorar. Vocês não fizeram nada de errado, meus amores. Vocês são crianças lindas e a vovó ama muito vocês. Então por que não podemos morar aqui?
Porque o papai precisa aprender a ser responsável, precisa trabalhar, sustentar vocês, cuidar da família dele. Bruno interrompeu. Mãe, não precisa explicar isso para eles. Preciso sim, explodi. Eles merecem saber a verdade, merecem saber por que estão morando num quarto alugado em vez de numa casa confortável. As crianças se assustaram com o meu grito. Desculpa, meus amores, a vovó não quis gritar. Bruno tentou pegar Júnior do meu colo. Mãe, vamos embora, a senhora está alterada. Estou alterada sim, alterada porque você usou essas crianças para tentar me manipular. Eu não usei ninguém, eles queriam ver a avó. Queriam ou você trouxe para fazer chantagem? Para de paranoia, mãe! Paranoia é achar que você mudou, Bruno. Paranoia é acreditar que você sente remorso. Nesse momento, Pedrinho, de 8 anos, me surpreendeu com uma pergunta. Vovó, é verdade que o papai roubou o dinheiro da senhora? Silêncio total. Bruno ficou vermelho. Pedrinho, não é bem assim. É verdade? Sim ou não? O menino insistiu. Olhei para aquela criança inteligente e decidi que merecia honestidade. É verdade, meu amor. O papai pegou muito dinheiro da vovó sem pedir, e isso é errado. Por quê? Porque não era dinheiro dele, era da vovó. Pedrinho olhou para o pai com uma expressão séria que não esperava ver numa criança de 8 anos. Papai, isso é feio. Bruno tentou explicar. Pedrinho, a situação é complicada. A professora disse que pegar coisa dos outros é roubo. Não foi roubo, foi empréstimo. Mas a vovó sabia? Silêncio. Sabia? O menino insistiu. Não, Bruno admitiu. Então é roubo. Naquele momento, senti orgulho do meu neto. Com apenas 8 anos, ele tinha mais senso moral que o pai. Bruno pegou as crianças para ir embora. Mãe, a gente ainda vai resolver essa situação. Não há nada para resolver, Bruno. O advogado já está cuidando de tudo. Que advogado? O advogado que vai anular os empréstimos e te processar criminalmente. A cor sumiu do rosto dele. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Posso e vou. Eu sou seu filho e eu sou sua vítima. A senhora vai me colocar na cadeia? Você se colocou na cadeia no momento que decidiu me roubar. Bruno saiu sem dizer mais nada, levando as crianças. Pedrinho acenou para mim pela janela do carro. Naquela noite, sozinha em casa, refleti sobre tudo o que tinha acontecido nos últimos 2 meses. A descoberta da traição, a investigação, as provas, o processo. Por um lado, sentia tristeza pela família destroçada, pelos netos que iam crescer visitando o pai na prisão, pela imagem do Bruno desmoronando para sempre. Por outro lado, sentia alívio por ter descoberto a verdade, raiva justificada pelos anos de exploração e satisfação por finalmente estar tomando atitudes. Mas o sentimento mais forte era determinação. Determinação de chegar até o final, de recuperar minha dignidade, de mostrar que aposentada não é sinônimo de otária. Meu telefone tocou. Era Dr. Antônio. Dona Conceição, tenho uma boa notícia. O juiz deferiu a liminar. Os descontos dos empréstimos estão suspensos a partir do próximo mês. Suspensos. Pela primeira vez em meses, ia voltar a receber minha aposentadoria completa. E o processo criminal? Está andando. Com as provas do Roberto, é questão de tempo. Desliguei o telefone e pela primeira vez sorri de verdade. A guerra estava apenas começando. 6 meses depois daquela conversa com o doutor Antônio, minha vida tinha mudado completamente. Não só financeiramente, mas principalmente na forma como me via e como os outros me viam. A liminar judicial funcionou. Voltei a receber minha aposentadoria completa, 3.240 por mês, que faziam toda a diferença no mundo. Pela primeira vez em quase 4 anos, podia pagar minhas contas sem sufocar, comprar comida de qualidade, voltar ao médico particular quando necessário, até mesmo guardar um dinheirinho. Mas o melhor ainda estava por vir. Doutor Antônio me ligou numa terça-feira de manhã, eufórico. Dona Conceição, conseguimos anular 4 dos 5 empréstimos. O juiz aceitou todas as provas de fraude. E o 5º? Esse vai precisar de mais tempo, mas com o precedente dos outros 4, é quase certo que também será anulado. 4 empréstimos de 185 mil cancelados. Meu nome limpo. Minha aposentadoria livre. E o processo criminal? Ah, sobre isso. A voz dele ficou séria. Tenho novidades. Seu filho e sua nora foram indiciados. Estelionato qualificado, formação de quadrilha,
Apropriação indébita. A denúncia foi aceita pelo Ministério Público. Senti um aperto no peito. Por mais que Bruno merecesse, ainda doía saber que meu próprio filho ia responder criminalmente. Eles sabem? Foram intimados ontem. E Dona Conceição, eles querem fazer um acordo. E que tipo de acordo? Querem restituir o dinheiro do cartão de crédito, mais os juros, mais uma indenização por danos morais em troca do perdão judicial. Quanto? 89 mil no total, pagos em 48 parcelas de 1.854. 89 mil. Era muito mais do que eu esperava recuperar. E se eu aceitar, eles não vão presos? Exato. Mas ficam com ficha criminal, antecedentes, dificuldade para arrumar emprego, e qualquer deslize futuro vão direto para a cadeia. Pensei muito naquela oferta. 89. 000 era dinheiro que mudaria minha vida para sempre. Quase 3 anos de aposentadoria. Mas aceitar significava perdoar 3 anos de mentiras, humilhação e roubo. Doutor Antônio, posso pensar alguns dias? Claro, mas eles estão desesperados. Acho que podemos conseguir mais. Como assim mais? Eles estão com medo real de ir presos. Amanda está grávida do 4º filho e Bruno pode perder o emprego se a empresa descobrir. Podemos pedir 120 mil. 120 mil. Quase 4 anos de aposentadoria. Era uma quantia que me daria segurança até morrer. Negocie, disse, mas eu tenho condições. Quais? Quero um encontro pessoal. Quero que eles me entreguem o acordo na minha cara. Quero olhar no olho deles quando assinarem que são criminosos. Dona Conceição. Ou é assim ou não aceito acordo nenhum. Quero que eles venham aqui, na minha casa, e me peçam perdão olhando nos meus olhos. Doutor Antônio riu. A senhora está certa. Vou organizar. Uma semana depois, numa quinta-feira de tarde, minha sala estava preparada para o que seria o encontro mais importante da minha vida. Arrumei a mesa com os documentos do acordo. Coloquei a pasta com todas as provas do Roberto numa extremidade. Preparei café, como se fosse uma reunião de negócios, porque no fundo era isso, um acerto de contas entre vítima e criminosos. Doutor Antônio chegou primeiro, às 14h. Logo depois, o advogado deles, Dr. Marcelo, um homem de uns 45 anos que parecia nervoso. Às 14h15, Bruno e Amanda tocaram a campainha. Abri a porta e os vi pela primeira vez em 6 meses. Bruno estava mais magro, com olheiras profundas e cabelo grisalho. Amanda, visivelmente grávida, parecia ter envelhecido 10 anos. Ambos evitaram meu olhar. Entrem, disse, sem cumprimentar. Eles se sentaram no sofá, eu na poltrona de frente. Dr. Antônio ao meu lado, Dr. Marcelo ao lado deles. A tensão no ar era palpável. Bem, Dr. Antônio começou. Vamos direto ao ponto. Meus clientes concordaram em pagar 120 mil de indenização, em 48 parcelas de 2.500, em troca da desistência da ação penal. Bruno engoliu seco. 2.500 por mês por 4 anos. Praticamente o salário dele inteiro. Mas, continuou o Dr. Antônio, a Dona Conceição tem algumas condições para aceitar. Todos me olharam. Primeiro, comecei, minha voz firme. Quero que vocês admitam, aqui, na frente dos advogados, tudo o que fizeram. Mãe, Bruno tentou. Não me chame de mãe. Ainda não. Silêncio constrangedor. Admitam, em voz alta, o que vocês fizeram. Amanda começou a chorar baixinho. Bruno olhou para o advogado que fez sinal para ele falar. Eu peguei dinheiro emprestado no seu nome sem autorização. Quanto? 236 mil. Para quê? Silêncio. Para quê, Bruno? Para jogar. E mentiu sobre estar trabalhando? Menti. Por quanto tempo? 8 meses. E você, Amanda? Ela levantou o rosto molhado de lágrimas. Eu sabia de tudo, Dona Conceição. Sabia e não fez nada? Eu tentei convencer ele a parar. Mentira! Bati a mão na mesa. Tenho prints de WhatsApp suas comemorando quando eu liberava dinheiro. Ela baixou a cabeça de novo. Admite que participou do esquema? Admito. Admite que me chamaram de otária pelas minhas costas? Silêncio. Admite? Admitimos. Bruno disse, a voz quebrada. Segunda condição, continuei. Quero que vocês peçam perdão, não para evitar prisão. Perdão real, porque reconhecem que me fizeram mal. Bruno me olhou pela primeira vez desde que chegou. Seus olhos estavam vermelhos. Mãe, Dona Conceição, eu peço perdão. De verdade.
Eu me perdi no jogo, comecei mentindo sobre pequenas coisas, depois virou uma bola de neve. Mas eu sei que não é desculpa. Eu traí sua confiança. Eu roubei da senhora. Eu fui o pior filho que uma mãe pode ter. A voz dele estava embargada. Lágrimas começaram a escorrer. Eu destruí nossa família. Destruí minha reputação. Quase destruí minha esposa e meus filhos. E tudo porque fui covarde. Porque em vez de trabalhar honestamente, quis dinheiro fácil. Ele respirou fundo. A senhora me deu tudo. Casa, comida, carinho, oportunidade. E eu retribuí roubando. Não tenho como desfazer o que fiz. Só posso pedir perdão e tentar compensar pelo resto da vida. Amanda também falou. Dona Conceição, eu fui cúmplice. Podia ter contado a verdade para a senhora, mas não contei porque estava aproveitando também. A gente estava vivendo bem às suas custas, e eu fingi que era normal. Peço perdão. Por um momento, o silêncio dominou a sala. Era a primeira vez que eles assumiam total responsabilidade, sem tentar justificar ou diminuir a culpa. Terceira condição, disse. Quero que vocês mudem. De verdade. Bruno, você vai fazer tratamento para vício em jogos. Amanda, você vai fazer terapia para entender por que aceitou participar disso. E vocês vão frequentar reuniões de devedores anônimos. Aceito, Bruno disse imediatamente. E quarta condição. Vocês vão explicar para as crianças, de forma adequada para a idade, por que tiveram que sair da casa da vovó. Não vão inventar desculpas. Não vão me transformar na vilã. Vão ensinar para eles que ações têm consequências. Como vamos explicar isso para crianças? Amanda perguntou. Do mesmo jeito que meu neto Pedrinho entendeu quando conversamos. Crianças sabem o que é certo e errado. Vocês que complicam. Doutor. Marcelo folheou os papéis. Dona Conceição, se meus clientes aceitarem todas as condições, a senhora aceita o acordo? Olhei para Bruno e Amanda. 2 adultos destruídos pelas próprias escolhas. 2 pessoas que tinham perdido dignidade, respeito e tranquilidade. Eles iam passar os próximos 4 anos pagando 2.500 por mês, mais de 50% da renda familiar, vivendo apertado, explicando para as crianças por que não podiam comprar certas coisas. Era castigo suficiente? Talvez. Era justiça? Com certeza. Aceito, disse. Os documentos foram assinados em silêncio. Bruno e Amanda assinaram confissão de culpa, termo de compromisso para tratamento, cronograma de pagamento. Eu assinei a desistência da ação penal. Quando tudo estava finalizado, Dr. Antônio e Dr. Marcelo guardaram as cópias e se despediram. Bruno e Amanda ficaram mais alguns minutos. Dona Conceição, Bruno disse, eu sei que nossa relação nunca mais vai ser a mesma, mas... será que algum dia posso voltar a ser seu filho? Olhei para ele. Meu primeiro filho, o bebê que carreguei no colo, o menino que ensinou a andar de bicicleta, o jovem que me dava orgulho quando conseguiu o primeiro emprego. Bruno, você sempre vai ser meu filho. Biologicamente isso não muda. Mas confiança, respeito, carinho, isso se conquista de novo. E vai demorar. Quanto tempo? Não sei. Talvez anos. Talvez nunca. Depende de você. E as crianças? Elas podem visitar a senhora? As crianças podem vir quando quiserem. Elas não têm culpa dos erros de vocês, mas vocês só entram na minha casa quando eu sentir que mudaram de verdade. Eles saíram. Amanda se despediu com um aceno. Bruno me olhou uma última vez antes de fechar o portão. Fiquei sozinha na sala, olhando os documentos assinados. 120 mil que iam chegar em parcelas pelos próximos 4 anos. Justiça feita. Dignidade recuperada. Mas não era só sobre dinheiro. 2 semanas depois, Pedrinho apareceu sozinho na minha porta. Vovó, o papai disse que posso vir te visitar. Claro, meu amor. Entre. Sentamos na cozinha. Preparei um lanche para ele, sanduíche de presunto e queijo, suco de laranja, bolo de fubá que tinha feito de manhã. Vovó, o papai e a mamãe explicaram que fizeram coisas erradas. E você entendeu? Entendi. O papai pegou o dinheiro seu sem pedir e isso é roubo. E o que você achou? Achei feio. A gente aprende na escola que não pode pegar nada dos outros. É verdade. Vovó, vocês vão voltar a ser amigos? Não sei, meu amor. Talvez um dia. Mas vocês, as crianças, podem vir aqui sempre que quiserem. E a senhora vai continuar sendo nossa vovó? Para sempre, Pedrinho. Sempre. Ele sorriu e voltou a comer o bolo. 6 meses depois daquele acordo, estabeleceu-se uma nova rotina.
As crianças me visitavam todo sábado de manhã. Eu as buscava de carro, levava para o parque, cinema, shopping, depois trazia para casa para almoçar. À tarde, Bruno vinha buscar. Nossas interações eram cordiais, mas distantes. Boa tarde, mãe. Boa tarde, Bruno. As crianças se comportaram bem. Obrigado por cuidar delas. Bruno estava cumprindo o tratamento. Amanda também. As parcelas de 2.500 chegavam certinho todo dia 5. Nunca houve atraso. 1 ano depois, Amanda teve o bebê. Uma menina, Clara. Bruno me ligou para avisar. Mãe, Amanda ganhou a neném. Está tudo bem. Parabéns, disse. Como vai o nome? Clara. Bonito nome. A senhora gostaria de conhecer? Pensei alguns segundos. Era minha neta, criança inocente que não tinha culpa de nada. Posso ir no hospital amanhã. Quando vi Clara pela primeira vez, aquela coisinha pequenina no berçário do hospital, senti o coração amolecer. Era uma Santos. Tinha o nariz da nossa família, os olhos espertos. Amanda estava no quarto, ainda frágil do parto. Conversamos por alguns minutos sobre coisas básicas. O parto, o peso do bebê, se estava amamentando bem. Dona Conceição, ela disse antes de eu ir embora. Obrigada por vir. Ela é minha neta, respondi. Assim como os outros. 2 anos após o acordo, no total 3 anos depois da descoberta do roubo, Bruno me procurou para uma conversa diferente. Mãe, posso falar com a senhora? Em particular? Pode. É sobre minha vida. Quero que saiba que mudei de verdade. Conte. Primeiro, não jogo há 2 anos e meio. Nenhum centavo. Frequento reuniões de jogadores anônimos toda quarta-feira. Tenho padrinho que me acompanha. Segundo, saí do emprego de segurança. Consegui trabalho melhor numa empresa de logística. Ganho 3.200 agora. Com o salário da Amanda, nossa renda é 4.800. Terceiro, estamos pagando todas as contas em dia. As parcelas para a senhora, escola das crianças, aluguel, tudo. Não devemos nada para ninguém. Quarto, compramos um apartamento próprio. Financiamento pela Caixa. Não é grande, mas é nosso. E quinto, quero pedir se posso voltar a ter uma relação normal com a senhora. Não como antes. Eu sei que isso é impossível, mas uma relação de respeito, de família. Olhei para meu filho. 2 anos e meio de tratamento, terapia, trabalho árduo, responsabilidade. Ele parecia diferente. Mais maduro, mais humilde, mais verdadeiro. Bruno, você me machucou de uma forma que nunca vou esquecer completamente. Eu sei, mas eu reconheço que você mudou. Vejo isso na forma como trata as crianças, na responsabilidade que assumiu, na humildade que não tinha antes. Significa que podemos tentar reconstruir uma relação, devagar, com limites, mas podemos tentar. Pela primeira vez em 3 anos, Bruno sorriu de verdade. Obrigado, mãe. Hoje, 4 anos depois daquela terça-feira fatídica, quando descobri os empréstimos, vivo uma vida completamente diferente. Financeiramente, estou segura. Os 120 mil do acordo terminaram de chegar no mês passado. Guardei 80 mil na poupança, reserva de emergência que me dá tranquilidade. Com os outros 40 mil, reformei a casa. Pintei, troquei o piso da cozinha, comprei móveis novos. Minha aposentadoria de 3.240 é suficiente para viver dignamente e ainda guardar uns 800 por mês. Familiarmente, encontrei um novo equilíbrio. Bruno e eu não voltamos a ter a relação íntima de antes, mas construímos algo novo, baseado em respeito mútuo. Ele me visita todo domingo com a família. Almoçamos juntos, conversamos sobre a vida, os planos, as crianças. Não há mais mentiras, manipulação ou chantagem emocional. As crianças cresceram. Pedrinho, hoje com 12 anos, é um menino responsável que me ajuda com as compras pesadas. Aninha, 9 anos, adora cozinhar comigo nos fins de semana. Júnior, 4 anos, é pura energia e me chama de vovó imbatível. Clara, 1 ano, está começando a engatinhar e sempre sorri quando me vê. Amanda e eu também encontramos um meio termo. Não somos amigas íntimas, mas nos respeitamos. Ela reconhece o erro que cometeu e se esforça para compensar sendo uma nora atenciosa e uma mãe presente. Marcelo, meu outro filho, continua sendo meu orgulho. Durante toda a crise com Bruno, ele me apoiou incondicionalmente. Mãe, a senhora fez o que tinha que fazer, ele sempre dizia.
Não se sinta culpada por colocar limites. Socialmente, me tornei uma referência na Associação de Aposentados. Dou palestras sobre direitos dos idosos, como se proteger de golpes financeiros, a importância de não aceitar exploração familiar. Minha história virou exemplo para outras pessoas que passam por situações similares. Dona Conceição, uma senhora de 71 anos, me disse no mês passado: a senhora me deu coragem para denunciar meu genro que estava usando meu cartão sem autorização. Psicologicamente, me sinto mais forte que nunca. Descobri que tenho uma capacidade de resistência que não conhecia. Aprendi que amor de mãe não significa aceitar qualquer comportamento, que família de verdade se constrói com respeito, não apenas com sangue. Aprendi também que é possível recomeçar aos 60 anos, que não é tarde para impor limites, para recuperar dignidade, para construir uma nova realidade. Tenho uma foto na minha cabeceira, tirada no último aniversário de 65 anos. Estou cercada pelos 4 netos, sorrindo de verdade, com aquela expressão de quem encontrou paz. Bruno aparece atrás, discreto, respeitoso, Amanda ao lado, serena. Marcelo e família completam o quadro. É uma família diferente da que imaginei quando era jovem. Tem cicatrizes, tem história de dor, tem limites claros, mas é uma família real, honesta, construída sobre bases sólidas. Às vezes, quando estou sozinha à noite, reflito sobre aquela frase que Bruno me gritou 3 anos atrás: "Você não vale nem sua pensão." Hoje sei exatamente quanto eu valho. Valho 120. 00 que ele teve que pagar de volta. Valho 4 anos de empréstimos anulados. Valho o respeito que conquistei na comunidade. Valho a admiração dos meus netos. Valho a humildade que ensinei para meu próprio filho. Mas, principalmente, valho a dignidade que recuperei. E essa, ninguém mais vai tirar de mim. Meu nome é Conceição. Tenho 67 anos. Sou viúva, aposentada, avó de 4 netos lindos. Moro sozinha na minha casa própria, pago minhas contas em dia, durmo tranquila todas as noites. E se você acha que conhece seu familiar, que confia cegamente em quem mora na sua casa, que está seguro porque família não faz mal para a família, deixe meu caso servir de alerta. Amor não significa aceitar exploração. Bondade não significa ser otária. Família não justifica roubo. E se um dia alguém disser que você não vale sua aposentadoria, sua pensão ou qualquer coisa que conquistou honestamente, mostre para essa pessoa exatamente quanto você vale. Eu mostrei. E hoje durmo em paz, sabendo que ninguém mais vai me desrespeitar na minha própria casa. Se essa história tocou seu coração, se você já viveu uma situação parecida ou conhece alguém que passou por isso, deixe seu comentário contando de onde você está assistindo. Compartilhe este vídeo com quem precisa saber que nunca é tarde para recuperar a dignidade. Curta, se inscreva no canal para mais relatos reais de pessoas que encontraram forças para mudar suas vidas. E clique agora na história que está aparecendo na sua tela, porque toda história de dor pode se transformar numa história de vitória.